Oi, tudo bem? Sabia que 16 de abril o IPS completa 13 anos de idade? Pois é, e pela primeira vez na história a gente vai comemorar nosso aniversário assim, sem sair de casa. Na verdade, é mais que uma comemoração inédita, o IPS está entrando numa nova fase. E pra gente entender melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo que eu te explico. Bora lá? Desde o início, em 2007, o IBS tem como base de atuação 3 modos: fixo, móvel e em rede. De lá para cá, o IBS foi crescendo sem parar. De uma pequena salinha em Brasília e outra em Goiânia, o Instituto foi ampliando os estudos, fortalecendo os trabalhos, conquistando novos espaços e formando novas sedes. Hoje formamos uma grande rede com 4 IBS: o IBS Central, IBS Goiânia, IBS Brasília e IBS Itaberaí. E ao todo, temos 5 sedes: a sede central em Goiânia, mais 2 em Goiânia, 2 em Brasília e uma sede domiciliar em Itaberaí. Mas além do trabalho em cada sede, também fazemos trabalhos móveis, como o Grupo Anjo Torto, que vai até a casa de famílias em situação de risco oferecendo assistência social, o Grupo Amar, que realiza cultos no lar de pessoas atendidas nas nossas terapias presenciais, e a Cantina do Bem, que distribui sopas para quem necessita, em Brasília e região. E agora, mais do que nunca, estamos conectados e também online. Seja pela TV IBS, com todos os nossos cursos disponíveis no YouTube, pelas nossas redes sociais, ou pelos novos trabalhos online à distância, que já começamos a fazer e que inaugura uma nova fase do IBS, como eu falei lá no início, lembra? Nesses 13 anos do IBS, cada desafio fez com que a gente fosse ainda maior. E junto com você, de perto ou de longe, sabemos que ainda vamos ter muitas coisas boas para compartilhar. Muito obrigado e até mais! Olá, amigos da família IBS. Quem nos fala é Júlio Damasceno e é uma satisfação poder participar dessa festa de celebração dos 13 anos do Instituto IBS. Abraço ao nosso Maurício, a toda a sua equipe, a toda essa família maravilhosa que se une de diversos cantos do Brasil e do mundo para estudar, para celebrar o conhecimento, a amizade, a caridade, a fraternidade, a síntese e a universalidade. Nós fomos convidados a trazer aqui um breve estudo, algumas considerações, e nós estamos celebrando essa data, o aniversário do IBS, especialmente no dia 12 de abril, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. E aí, nesse tempo difícil aí que nós estamos vivendo, em que se fala tanto de morte, de dor, nós decidimos falar exatamente de vida, de ressurreição, da ressurreição do Cristo como um símbolo dessa universalidade, dessa adaptabilidade, da força da vida que se transforma e se reinventa e se adapta a qualquer coisa, a qualquer circunstância, e sempre cresce, frutifica, floresce e traz novas e novas alegrias. Nos ocorreu a lembrança da passagem dos episódios relativos à visita de Madalena e das demais mulheres que acompanhavam Cristo, no seu grupo de seguidores, de discípulos, no caso especialmente Maria Madalena, Joana e a outra Maria, mãe de Tiago e da sua irmã, não me ocorre agora o nome dela, que é um episódio importantíssimo, porque exatamente relata aquilo que se deu na madrugada do domingo da ressurreição. E esse episódio sempre foi cercado de muita controvérsia, e controvérsia da letra, das minúsculas minúcias da letra.
pelas diferenças das anotações dos apóstolos sobre aqueles episódios. E na obra Os Quatro Evangelhos, que tem exatamente por papel lembrar e explicar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, há uma explicação ampla sobre esses episódios e, inclusive, um trabalho inédito que é o de reunir as diversas anotações dos apóstolos sobre aquilo que se deu naquela madrugada, naquela manhã, de tal forma a esclarecer as diferentes perspectivas de cada evangelista em relação ao que de fato ocorreu. E nos ocorreu então de trazer a lembrança dessas anotações lá dos quatro evangelhos de Rustem como uma inspiração para nós lembrarmos desses fatos no dia de hoje e podermos meditar sobre eles e refletir, nos inspirar na sintonia, né, com Jesus, com esse amor universal, com esse espírito de fraternidade que ele representa e nos traz, né? Então, olha, nos quatro evangelhos, dos quatro evangelistas, nós temos um trecho, uma passagem relativa a esses episódios. Em Mateus, nós temos lá no capítulo 28, nos versículos de 1 a 15. Em Marcos, está lá no capítulo 16, versículos 1 a 11. Em Lucas, no capítulo 24, versículos de 1 a 12. E em João, no seu capítulo 20, versículos 1 a 18. Então, antes de mais nada, nós recomendamos, né, sugerimos a leitura dessas passagens para que esse vídeo possa, enfim, fazer mais sentido e ser melhor aproveitado. Mas a primeira coisa que vai chamar a atenção dos irmãos é exatamente pequenas diferenças, pequenas diferentes perspectivas, né, que os evangelistas trazem no seu relato. E incrível que os auditores da letra, né, durante quase 2000 anos, transformaram essas diferenças em motivo de polêmica. Mas consolidando aquilo que os Espíritos nos trazem, os Espíritos dos Evangelistas, através da mediunidade abençoada de Emílio Collignon, o resumo seria o seguinte, que Madalena, Maria e Joana, naquela madrugada de domingo, se dirigem ao sepulcro para concluir o embalsamamento, né, do corpo de Jesus, passar os perfumes, né, seguir os rituais judaicos daquele tempo praticados, né, nesses momentos, né? E chegando, se aproximando do sepulcro, perguntavam a si mesmas como haveriam de abrir aquela pedra selada que havia sido colocada à porta do túmulo do Cristo. E, momentos antes de chegarem ao túmulo, sentem um tremor de terra imenso e, chegando à porta do sepulcro, veem a porta aberta e os guardas estupefatos, paralisados de medo, sem conseguir qualquer reação. E apenas elas, que eram médiuns, conseguem então ver acima da pedra que servia de porta para o sepulcro a figura de um espírito, de um anjo, que lhes dá então a primeira notícia da, entre aspas, ressurreição de Jesus. Que ele, conforme havia prometido, estava de volta e que ia encontrar os discípulos na Galileia. Entrando no túmulo propriamente dito, que era uma caverna, né, um espaço razoável, elas lá encontram dentro do túmulo um outro espírito, um outro anjo, sentado à direita do túmulo, que reforça a mesma mensagem
e lhes pede que comuniquem o fato aos demais discípulos e especialmente a Pedro. Então, abismadas, né, assustadas com aquela situação, elas, a partir dessa orientação dos próprios espíritos, saem, se dividem e cada qual vai a um núcleo para levar a notícia. Madalena é aquela que se dirige exatamente a Pedro e a João Evangelista. Lá chegando, no recinto onde se abrigavam, os dois, embora assustados e impressionados pela notícia, saem desabalar a carreira em direção ao sepulcro para verificar aquilo que Madalena lhes havia dito. E João, que era mais jovem, corre mais rápido, chega primeiro, e chegando e olhando pela fresta do túmulo, vê lá ao chão um lençol, mas não entra. Pedro chega logo em seguida e entra no recinto, e o João então o acompanha, e lá chegando é que encontram o lençol ao chão e o sudário que havia sido colocado sobre o rosto do Cristo, dobrado e depositado assim num canto à parte. Eles então saem para contar aos demais aquilo que haviam visto, e Madalena, que os havia acompanhado, mas não tão rapidamente, fica então sozinha à porta do túmulo. Então vê um homem, que ela julga ser o jardineiro que cuidava ali daquele espaço, e ela lhe diz: Senhor, roubaram o corpo do meu mestre, se o senhor sabe onde ele está, por favor me diga. Então aquele homem lhe diz: Maria. E no que diz Maria, ela percebe que era o próprio Cristo. E ela tenta abraçá-lo, mas ele diz: Não, não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos, aos seus irmãos e meus irmãos, que eu estou de volta e que os encontrarei na Galileia. Então ela sai, né, também para dar aos demais agora a notícia da visão do Cristo, da primeira visão que ela tem, e no meio do caminho ela encontra de novo as outras mulheres que tinham ido com ela lá no sepulcro nas primeiras horas da madrugada, e estando de novo o grupo de mulheres reunidos, Jesus aparece de novo. E aparece dessa vez materializado. E elas então abraçam os seus pés e o adoram. E ele outra vez pede a elas que levem a sua mensagem da sua volta para os discípulos, né? E elas então, depois de tendo visto Jesus, então Madalena 2 vezes e as demais essa única vez, vão ao encontro dos apóstolos, especialmente o local onde estava Pedro, e então Madalena dá a eles a notícia das duas visões que haviam ocorrido desde que que Pedro e João haviam saído do túmulo, né? João acredita, Pedro fica assustado, sem entender o que se passa, e alguns, as escrituras não dizem quem, alguns ficam incrédulos, né, diante das revelações feitas por Madalena, seja pela história de Madalena, seja pelo fato de ser mulher. Mas o mais importante é que nessa sequência estabelecida pelos Espíritos lá no terceiro tomo dos 4 Evangelhos, no item que trata desse tema, nós temos o encadeamento perfeito das anotações dos Espíritos, das informações dos evangelistas, das anotações dos evangelistas sobre esse episódio, e sobre esses episódios, essa sequência de fatos, costurando, né, arrumando, unificando todas as anotações incompletas e dispersas nesse todo harmonioso para nos explicar realmente então o que se deu.
Então é uma bênção podermos, 2000 anos depois, superar todos os equívocos, as leituras, as polêmicas havidas antes e, finalmente, a partir do depoimento dos próprios evangelistas, poder entender e apreciar aquele momento mágico que assinala a sobrevivência da alma, né? A primeira manifestação ostensiva de sobrevivência da alma do Cristo para toda a posteridade, da eternidade da vida, dessa vida que supera tudo, todas as cruzes, todos os calvários, todas as dores, e consegue sempre prevalecer e superar e se manifestar da forma mais bonita possível. Um fato que a gente precisa sempre lembrar é que depois da cruz tem a ascensão. E esse é um símbolo perfeito para esses dias que nós estamos vivendo, se nós soubermos também, com a mesma humildade do Cordeiro Imaculado, né? Do Cristo abençoado, com a mesma simplicidade, com a mesma conformação, aceitar as nossas cruzes, as nossas dificuldades, nós vamos encontrar também o caminho das nossas ascensões, da nossa superação, da nossa evolução, que é para isso que nós estamos aqui. Então nós queremos concluir mandando um abraço muito apertado a todos os que nos ouvem, dizer que a existência do IBRES é uma bênção e que Deus abençoe muito a todos os seus integrantes que se sacrificam, que trabalham para que tudo aconteça e que possa ele também frutificar, florescer e dar muitos e muitos e belos frutos, como já vem dando, como já vem oferecendo a todos que fazem parte dessa grande família. Tá bom? Um abraço aqui do amigo Júlio Damasceno, muita paz, paz e bem. Que Jesus nos abençoe.